16. Século 16, deixa eu ver aqui. Isso que já quando a gente estudou, teve. Falou muito sobre isso aqui. Tá, o surgimento, o porquê que teve. No caso, a reforma sai de Igreja Católica. Os governos da Igreja Católica que estavam ocultando, na verdade. Porque eles não tinham acesso como a gente tem hoje. Então eles escondiam, na verdade, e ensinavam o jeito. Já mandei uma mensagem aqui no grupo, já dando um alerta pro pessoal. Vamos aguardar mais uns 5 a 6 minutinhos. E depois vamos iniciar com quem estiver aqui na sala de aula. Surgiu. Como surgiu. Eu acho que é isso mesmo. Aqui, começou o quê? 53, né? Não? Quer ver? No Brasil, século XVI. Na época da Aline, será que sua mãe vai conseguir entrar, Aline? Eu tentei explicar a ela, ela disse que não estava acertando. É difícil. É meio complicado. Ela tá pensando que é tipo no grupo. Então era para ser, só que aí a gente ia perder bastante recurso se colocasse no grupo. Aí eu falei com ela que era só clicar naquele link lá. Assim, se ela não tiver baixado no celular, fica ruim, mas se você conseguir falar com ela aí... Eu vou ver se eu consigo falar com ela, tá bom. Com ela aqui rapidinho, peraí. Tá bom. Vai ter gravação também, né, Fernando? Sim, sim. Médico do Rio de Janeiro. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Graças e paz. Boa noite. Aí, passa aqui tudo. Aí conta toda a história de tudo. Mas isso aqui tem história, meu filho. Todas as outras surgiu através dela. É tanto eu tenho que estudar. Aí tem que estudar, aí tem que voltar de novo pro começo até. E realmente também já essas questões do ver, já. Se você for falar com ele, ele sabe. Não, senhora, é assim, assim, assim. Isso aqui. Dá pra pegar. Que hora é isso? Não dá pra ver. Você não dá pra sair, não, continue. Não, tá mostrando. Acho que não mostra, não. Só se sair daí, que eu não sei como sair daí pra ir lá pra tela. E bem, eu estava na tela, mas eu não sei colocar de novo. Deixei que. Já mandei até áudio pra ele, ó, quando eu entrar no quarto, tentou devagar. Não pode trancar. Mas eu ia deixar destrancado pra não precisar levantar pra destrancar, né? Vou deixar assim. Mas acho que é melhor. Começa. Vai. Não pode. Deixa eu ver que eu só enxergo com óculos. Vai riscar. Isso aqui é minhas peças, ó. Meus. Essa é maior. Essa é maior. Não, eu tô enxergando. Se eu tirar óculos aqui, eu não enxergo nada. Não enxergo nada. Acho que nem a gente direito. Desse tamanho, tá longe. Gente, o negócio tá feio.
Acho que entrou no grupo. Vou tentar ligar, né? Aqui, né? Não. Só tá faltando só a irmã Aline. Vamos aguardar a irmã Aline retornar, porque ela foi ver se consegue colocar a mãe dela na sala de aula. E aí os outros pessoais, pelo jeito, não vão Já poder entrar. cheguei. Pronto, a irmã Aline conseguiu entrar. Só não sei se ela Amém. conseguiu, não sei se ela conseguiu trazer a mãe dela. Não consegui, não. Ela não acertou, não. Tranquilo, tranquilo. Depois nós vamos disponibilizar essa aula para aqueles que realmente não puderam entrar, né? Enfrentar alguma dificuldade técnica, tudo de internet, que a gente já previa isso. Agora, aqueles que desprezaram por algum motivo, aí fica difícil a gente também fazer esse esforço, tá? Lembrando que é de suma importância estar participando desse curso, né? Essa jornada para novos membros. Não tem como você se tornar um membro da Igreja Presbiteriana sem passar por essa jornada, por esse curso. Até para que você possa ter uma noção boa como funciona a nossa igreja. Eu quero apresentar a vocês aqui os nossos parceiros, tá? Aqui nós temos hoje o Ayrton e sua esposa Rafaela, que são da Igreja Presbiteriana Central de Porto Seguro. O Ayrton é o que está dando suporte técnico, irá nos ajudar a apresentar os slides, e a esposa dele também tem nos ajudado desde o começo, junto com ele, desde a divulgação, até mesmo em outras aulas que nós já fizemos. Então, quero agradecer grandemente a vida deles, pedir para que Deus abençoe grandemente esse momento que ele podia estar curtindo esse momento com a esposa dele, e ele escolheu estar aqui conosco. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão. Sua vida e a vida da Rafaela. E, deixa eu ver aqui, eu quero pedir para que a nossa irmã Dayana faça uma oração para que possamos iniciar esse momento de comunhão. Irmã Dayana, Oi, ora aí pra gente, por gentileza. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, te agradecemos por mais um trabalho e que o Senhor venha abençoar, tomar a direção desse trabalho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha colocar as pessoas que querem realmente aprender, Pai, que o Senhor venha ajudar elas a estar conectado toda terça-feira nesse horário para aprender mais e mais. Senhor, nós te agradecemos por tudo, pelo dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a presença da irmã Aline, da irmã Sofia, irmã Tamires, irmã Iane, irmã Dayana, irmão, mais uma vez, Ayrton, Rafaela. E se esqueci alguém aí, me desculpe, viu? Porém, são esses que eu consegui ver aqui agora. Vamos dar início a esse momento esse que é muito propício para que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deixa eu só me organizar aqui, que eu sou meio atrapalhado. Só um instante. Eu tô com um problema com o meu óculos, tá meio... Tá sujo, né? Ô, Ayrton, se você puder mutar todos os microfones, aí no final a gente abre um espaço para quem quiser falar, ou levanta a mãozinha, né? Tem a opção aqui para levantar a mãozinha. Pode deixar. Por gentileza. Meus irmãos, então vamos dar início a esse momento de aprendizado, que aprove ao Senhor nós estarmos aqui para aprender um pouco mais
da palavra do Senhor. Aí na tela está sendo compartilhado um slide que está assim: As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, sua origem, formação e autoridade para a vida cristã. Esse é o primeiro slide que está sendo compartilhado com vocês a partir desse momento. Qual é o objetivo dessa aula? A primeira coisa é nós pensarmos no objetivo. Por que estamos aqui? Será que estamos aqui apenas para um ver o outro? Ou somente para um ouvir a voz do outro? Não. Nós estamos aqui com um objetivo, que é, primeiro agora, né, que nós já descobrimos que vamos falar sobre as Escrituras Sagradas. O objetivo dessa aula é compreender o que é a Bíblia, como ela foi formada, e entender que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática da vida cristã. Ou seja, nós iremos aprender realmente o porquê nós temos a Bíblia como regra de fé e o que isso muda em nossas vidas. A ideia dessa aula é estimular o amor, a confiança e a prática da palavra de Deus em nossas vidas. E eu acredito que nenhuma outra aula seria tão importante como essa, já iniciarmos falando sobre a Bíblia em um curso que estamos falando em se tornar membro de uma comunidade cristã. Então eu vou pedir que... já mudou, já pode voltar. Eu que sou meio atrapalhado agora que eu vi aqui. Então sejam muito bem-vindos a todos, tá? A família IPA. E esta é a sua jornada de fé, a sua jornada de crescimento. É uma jornada que você pode contar com cada um que já está aqui. Nós estamos de braços abertos. Qualquer dúvida, qualquer precisão, qualquer necessidade, pode contar com cada um de nós, que nós estaremos aqui para ajudar você nessa caminhada. Lembrando que esta caminhada ela tem um início. O fim dela é somente quando chegarmos na glória. Então, a nossa caminhada, ela inicia, né? Uns iniciou algum tempo atrás, outros irão iniciar a partir de hoje, né? Então, é uma caminhada que tem início, e o fim dela é somente quando chegarmos na glória. Que isso fique bem claro. Agora eu quero iniciar esse momento fazendo uma pergunta para todos que aqui estão participando. Se você pudesse levar apenas um livro para uma ilha deserta, qual seria o livro que você escolheria para levar para uma ilha deserta? Já pensou nisso? Se você fosse a uma ilha deserta e pudesse escolher um livro, qual livro você escolheria? Eu acredito que agora você possa abrir os microfones, Ayrton, se não for te atrapalhar. Geralmente eu só vou trancar todo mundo se estiver bagunçando, mas por enquanto Tá tranquilo. bom, tranquilo. Então, Todo mundo tranquilo. então, meus irmãos, agora é a hora que vocês podem falar qual livro vocês levariam. Seja sincero. Abra o coração. Quem estiver falando sem o microfone, a gente não tá ouvindo, tá? Eu vi que a Dayana tá falando aí. Tem que abrir o microfone, Dayana. A Bíblia. A Bíblia, ó, apareceu uma Bíblia aí, hein? A dona Dayana Mais tá alguém? mostrando a Bíblia. A Bíblia. Ela só não tá... A gente só não tá ouvindo ela. Resumindo, ela conseguiu se comunicar, né? Ela tá falando bastante, então tá mutada. Ajuda Dayana, Agora foi. Agora foi. Sim, Agora foi. hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu levaria a Escritura Sagrada. Se fosse antes, eu poderia levar qualquer outro livro, mas hoje eu levo a Escritura Sagrada. bênção, aí, ó. E você, Aline, abre o coração.
Eu nunca tinha pensado nessa pergunta, né? Mas eu também iria levar a Bíblia. Vou fechar o microfone aqui, porque eu tô com criança, viu? Tranquilo, tranquilo, minha irmã. Fique em paz. Para o cristão, existe um livro que vale mais do que todos os livros, né? E fica claro que esse livro é a Bíblia. E hoje nós iremos aprender por que para o cristão esse livro ele é tão importante. Porque muitas vezes podemos dizer assim, vou levar ou levaria a Bíblia. Mas muitas vezes não entendemos o porquê estamos dizendo isso. E hoje a intenção é sair desse momento entendendo por que nós escolhemos a Bíblia, usando a nossa fé e também usando a lógica. Porque muitas pessoas acreditam que a fé cristã ela é uma fé sem lógica. Não. A fé cristã ela é uma fé que tem lógica. E nós iremos estudar para entender o porquê que cada um que aqui está irá escolher a Bíblia se chegar ao ponto de ir para uma ilha deserta, que só possa levar um livro. E entenderemos o porquê desta escolha. Primeira coisa que nós iremos trabalhar aqui, primeiro ponto, o que é a Bíblia? Eu peço para que você que está com a palavra de Deus em mãos, pegue ela nesse momento. E, Dayana, leia, beleza? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, por gentileza. 2 Timóteo. Peraí. Tranquilo. Qual capítulo? Capítulo de número 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Certo. Então, a própria Escritura Sagrada, ela nos diz que ela toda, né? De Gênesis, Apocalipse, ela é inspirada por Deus. E ela sendo inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, nós entendemos que a palavra de Deus escrita, né? A palavra de Deus escrita, ela é útil para a vida do cristão. Ela pode ser utilizada no dia a dia. Ela deve ser utilizada no dia a dia. A Bíblia, ela é composta por 66 livros. Todos os 66 livros são inspirados. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa livros. É como uma biblioteca sagrada, que revela quem Deus é e o que ele deseja de nós. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem esse potencial de revelar quem Deus é e o que ele espera de mim e de você. Nós podemos utilizar um exemplo prático, né? Assim como um corpo precisa de comida, a nossa alma também precisa da palavra de Deus. O nosso espírito precisa da palavra de Deus. Eu queria que algum irmão lesse, por gentileza, Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Era 2 Timóteo. Mateus capítulo 4, versículo 4. 4. Versículo 4. Você quer ler? Não? Posso ler? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que legal. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Essa palavra ela é muito poderosa. É verdade que muitas vezes, quando ouvimos sermões sobre Mateus 4, versículo 4, muitas vezes só citamos que esse texto ele foi tirado lá de Deuteronômio, né? Mas não trabalhamos ele no total, na sua totalidade, não exploramos esse texto dentro do contexto maior, que é as escrituras sagradas como um todo, a história da redenção. Pois nós vemos por diversas vezes pessoas abrindo mão das promessas de Deus, daquilo que Deus prometeu, em troca de comida, em troca de uma vida melhor, em troca de qualquer coisa que verdadeiramente não seja a promessa de Deus. Se você forçar um pouquinho a sua mente agora, você irá lembrar de Esaú, quando ele troca a primogenitura por um prato de lentilha, um prato de ensopado. Ou seja, ele trocou a promessa de Deus, aquilo que Deus havia prometido a ele, que seria a bênção, né? A bênção que foi prometida lá atrás a Abraão, e ele troca a primogenitura por um momento de fome. Ele queria saciar a fome dele e simplesmente trocou a promessa de Deus por comida. E nós vemos Satanás ele utilizando essa mesma estratégia agora com Jesus. Ele queria que Jesus abrisse mão da promessa. A promessa era, né, que está lá em Gênesis 3, versículo 15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Lógico que também diz que o descendente da serpente, né, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas sabemos que a cabeça da serpente seria esmagada. E nesse momento, Satanás ele tentou negociar. Ele tentou fazer com que Cristo viesse cair em tentação mesmo, né? Ele viesse errar o alvo. E nós vemos que Cristo utilizou a palavra de Deus para se defender contra os ataques de Satanás. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conseguimos nos defender das investidas do diabo contra as nossas vidas. Está tudo claro até aqui? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos lá, já que ninguém tem dúvida, eu vou fazer então pergunta, né? Já que ninguém perguntou, eu vou fazer perguntas. Por que que a Bíblia é chamada de palavra de Deus? Alguém quer responder? Por que que a Bíblia é chamada de palavra de Deus? Todos podem participar, viu? Todos. Vamos lá. Abra o coração. Porque ela foi inspirada por Deus, ela é inspirada por Deus. Porque ela é inspirada por Deus. Então a Bíblia ela é chamada de palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Ela foi escrita por homens, porém a inspiração ela veio do próprio Deus. O próprio Deus ele testifica sobre a sua palavra. Nós não encontramos erros na palavra do Senhor. Nós podemos encontrar erros nas traduções, porém na palavra nós não encontramos erros. Nós não vemos profecias que não foram cumpridas. Nós não vemos nada de incoerência em toda a Escritura. E aí vem outra pergunta, né? O que isso significa na prática?
o que significa na prática eu e você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Que isso muda na prática? Pensa aí. São perguntas fáceis. Anota aí, ó. Já deixa anotadinho aí. As perguntas que vocês tiverem dificuldade, deixa anotadas. Porque pode ser que no meio da aula você já consiga obter a resposta delas. Agora iremos ver, você vai ver, eu não vou dizer a resposta. Deixa ela aí. Agora, nós iremos partir para o ponto 2. Como a Bíblia está organizada? A Bíblia ela tem duas grandes partes. Então, ela está organizada em duas grandes partes. A primeira parte é conhecida como Antigo Testamento. Ele é composto de 39 livros. O Antigo Testamento, ele vai contar antes do nascimento de Cristo Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele inicia-se em Gênesis, e o último livro é de Malaquias. Então, o Antigo Testamento, ele é composto de 39 livros. Isso é bom você guardar esse número, tá? São 39 livros. Já o Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. Sim. E o Novo Testamento, ele inicia-se a partir da vinda de Cristo, a partir da encarnação do Verbo, né? O Verbo vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. É importante, ó, foi colocado aqui também, ó, foi compartilhado aí na tela, um slide muito legal. Aí está dizendo assim, né, ó, 39 livros antes de Cristo, ou seja, você tem a lei, você tem a parte histórica, você tem a parte poética, você tem a parte profética, ou seja, a parte dos profetas. Já o Novo Testamento, você vai ter 27 livros, que inicia-se na vinda do Messias. Aí você vai ter os 4 evangelhos. Alguém lembra quais são os 4 evangelhos aí, sem ler nenhuma cópia? Ou melhor, nenhuma cola? Nem olhar na Bíblia? Alguém lembra a sequência? Mateus, Lucas, Marcos e João. Viu aí, ó? Tudo bem, Elane? Tudo bem. Então você tem 4 relatos da vida de Cristo. Nós costumamos dizer 4 evangelhos, mas na verdade é um evangelho só. Porém, contado de 4 perspectivas diferentes. Ele é contado por Mateus, né? Ele é contado por Marcos, ele é contado por Lucas, e ele também é contado por João. Então, são 4 perspectivas diferentes. Ou seja, cada um contando segundo o que viu, o que contemplou e como viu. Porém, você vê que não há discordância. Basta você saber unir as peças que você entende a história como um todo maior. E aí você vai ver lá nesse mesmo slide, você está vendo aí, falando, aí você vai ter Atos, né, que é um livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Aí você vai ter as epístolas e o livro de Revelação, que é um livro profético. Você sabia que no Novo Testamento nós temos um livro profético? É o livro de Revelação, conhecido como Apocalipse, que muito cristão tem medo de ler o livro de Apocalipse, né?
fica com medo de abrir o livro de Apocalipse. Você não precisa ter medo de abrir o livro de Apocalipse. Então, vamos lá. A organização, ela é literária. Então, a organização da Bíblia, ela é literária, tá? Ela não é cronológica. Vou repetir de novo. A organização da Bíblia, ela é literária. Ela não é cronológica. E isso é importante você saber. Porque você começa lá em Gênesis, aí você está seguindo meio que uma ordem quase cronológica, mas ainda não é cronológica. E aí você tem que tomar cuidado, porque existem certos professores cristãos que tentam unir a história com a história bíblica. Só que ele pega a história bíblica de uma forma cronológica. E às vezes dá certo, e às vezes não dá certo. E às vezes eles acabam forçando ali, meio que para poder encaixar as coisas. E é um pouco complicado. Porque Moisés, quando ele está escrevendo o livro de Gênesis, ele não tem preocupação nenhuma com cronologia. Moisés era um semita, e o semita não contava a história de maneira linear, como nós estamos preocupados em contar a história de maneira linear. Eles não estavam preocupados, não era a preocupação deles contar uma história de maneira linear. O semita não tinha a mesma mente que tem um homem hoje do século XXI. As respostas que eles estavam respondendo talvez não sejam as que nós queremos obter do texto. Então, não adianta eu e você querer arrancar do texto resposta que Moisés nunca se preocupou em responder. Tudo isso para agradar a minha ou a teologia de outro. Isso é errado. Nós temos que retirar do texto as respostas que ele se preocupou em responder. Caso ao contrário, o que o texto não diz, nós não devemos tentar arrancar do texto. Respeitamos o texto, respeitamos o escritor, respeitamos os primeiros ouvintes e amém. Vai ter coisas que vai ficar, só iremos saber quando chegar na glória e olhe lá. Então que fique claro. A organização, ela é literária, não cronológica. Por isso, o livro de Jó, que provavelmente viveu antes de Moisés, ele está quase no meio da Bíblia. Você já percebeu isso? O livro de Jó, primeiro que ele está no meio dos livros poéticos. Você já se perguntou por que Jó está no meio dos livros poéticos? É algo a se pensar. Será que ele deve ser lido como uma narrativa totalmente histórica? Não estou dizendo que Jó não existiu, não é isso. Porém, ele está no meio de um livro poético. Então, ele tem que ser lido como um livro poético. Lembrando que um semita, quando contava uma história, ele usava muito de poesia para contar algo real, algo que realmente aconteceu. Porém, a forma de um semita contar história era utilizando de diversas figuras de linguagem. Como eu disse, a preocupação não era cronológica. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, estudando assim, o modo de dizer, né? Está tendo exposição do livro de Gênesis. Se você reparar, Gênesis 25, ele vai falar sobre Esaú e Jacó. Gênesis 26 não fala sobre Esaú e Jacó. Onde foi parar Esaú e Jacó? Quando Isaac mente que Rebeca é sua irmã. Se houvesse Esaú e Jacó ali, seria fácil descobrir, porque eles chegariam na mãe dele, mãe, pai, pai. E você vê que na sequência, eles não aparecem na história. Porque a história não está sendo contada de uma maneira cronológica, mas sim literária. Moisés ele está ensinando o povo algo que era uma dúvida do povo. Então ele não tem uma preocupação cronológica. Então você vê que ele fala do nascimento, ele fala da venda da primogenitura, logo
já vai falar que começou uma fome na terra e que o normal seria Isaac descer para o Egito, e do nada Deus aparece, do nada, né? Pode dizer, Deus aparece a Isaac e diz, ó, não desça ao Egito, fique em Gerar. E aí Isaac escolhe mentir, falar que sua irmã, ou melhor, que sua esposa era irmã. Ele comete o mesmo erro que Abraão cometeu 2 vezes lá atrás. Abraão cometeu esse erro no Egito e também na terra de Gerar. Porém, você vê que Isaac não aparece mais. Isaac não. Jacó não aparece e nem Esaú aparece mais na história. Só vai aparecer depois. Então, a preocupação do escritor bíblico no Antigo Testamento, muitas vezes, não é cronológica. Ela é literária. Ficou claro isso aqui, meus irmãos? Alguém ficou com dúvida sobre isso? Alguma dúvida? Você quer... Ayrton, você quer ponderar alguma coisa aí, Ayrton? Pode abrir o coração. Eu acho que vai ficar mais claro quando chegar na parte da composição, né, de como que a Bíblia foi composta. Que, assim, se a intenção não é ser cronológica, qual é a intenção? Né? Aí você já vai chegar nesse assunto. Muito bem, ou seja, as respostas que estão surgindo aí, vocês podem anotar que provavelmente o próprio estudo ele vai começar a esclarecer para você essas respostas, tá bom? Então que fique claro, ela é literária e não cronológica, tá bom? Então vamos lá. Terceiro ponto aqui. Como a Bíblia foi formada? Você já parou para pensar nisso? Eu quero que alguém leia, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 2. Alguém? Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. 10:2. Muito bem. Então é muito importante que nós venhamos entender que a Bíblia, ela não caiu do céu pronta. Talvez, muitas vezes venhamos acreditar nisso, né? Que ela já caiu do céu pronta. Não. A Bíblia ela foi formada ao longo do tempo. Então, ela foi sendo formada. Moisés foi relatando ali os acontecimentos que ocorreram em sua época. Moisés também anotou acontecimentos que aconteceram lá no princípio, e isso veio também através da tradição oral, que foi preservada pelo Espírito Santo até chegar em Moisés. Então, isso foi passado de tradição oral até Moisés, e Moisés vai lá e relata aquilo que chegou até ele sendo preservado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então a Bíblia ela não caiu do céu pronta. Os livros do Antigo Testamento foram reconhecidos como inspirados pelo próprio povo de Deus. Então, o povo de Deus do Antigo Testamento, os judeus, eles reconheceram o cânon da Bíblia do Antigo Testamento como algo inspirado por Deus. Os livros do Novo Testamento, que nós conhecemos como Novo Testamento, foram escritos pelos apóstolos ou por pessoas próximas aos apóstolos ou próximas a Cristo. E esses livros ali no Novo Testamento, eles circulavam nas igrejas, nas primeiras comunidades cristãs.
né? Eu quero que alguém leia 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 16. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, ali no tempo do apóstolo Pedro, nós já vemos pessoas que deturpavam a verdade. Então, isso não é algo somente do século XXI, que nós vemos pessoas pegando a verdade de Deus e deturpando para enganar outras pessoas, né? Por isso que você vê pessoas aí pegando tudo que tem, vendendo e entregando na mão de charlatões. Isso que é a verdade. Porque eles deturpam a palavra de Deus, entretanto, eles esquecem que isso eles estão fazendo para a sua própria condenação. Isso já ocorria ali nas primeiras comunidades cristãs. Isso, na verdade, já ocorria desde o tempo do judaísmo. Nós já vemos isso acontecendo no Antigo Testamento. Nós vemos pessoas deturpando a palavra de Deus. Nós vemos que o primeiro pecado ele surgiu com a deturpação da palavra de Deus. Essa que é a grande verdade. Nós vemos ali no Éden, Satanás ele manipulando a palavra de Deus para fazer com que a mulher cedesse e passasse a ouvir a voz dele e deixasse de ouvir a voz de Deus. E você vê que Moisés, quando vai relatar esse acontecimento, ele vai dizer que a serpente era a mais astuta de todos os animais que habitavam ali o Éden. E você vê que a mulher ela cai quando Satanás ele diz que Deus estava impedindo o homem e a mulher de ter o conhecimento do bem e do mal e ser como Deus. Então, o que Satanás usou para enganar a mulher? Disse, o Todo-Poderoso, ele não quer que você seja como ele. Por isso que ele está impedindo você de comer da semente ou do fruto do bem e do mal. Ou seja, você não deve comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque senão você será como ele. Ou seja, ele manipulou a verdade. E isso acontece, então, desde que o mundo é mundo. Essa manipulação da verdade. E você vê essa mesma estratégia sendo usada quando Jesus ele é tentado no deserto. E não é que existe um salto entre o Éden e o deserto. Não existe esse salto. Você vai ver que em toda a Escritura Sagrada existe a manipulação da palavra de Deus até chegar em Cristo Jesus. E Satanás tenta usar essa mesma manipulação contra Jesus. Só que Jesus coloca Satanás no seu devido lugar. Já começa a amarrar Satanás ali no deserto, né? Satanás já começa a ser amarrado. Então, Pedro, ele chama as cartas de Paulo de escritura sagrada. Ou seja, de escritura, né? Mostrando que as primeiras comunidades cristãs já reconheciam os escritos de Paulo como algo sagrado, algo inspirado por Deus. Então, as primeiras comunidades cristãs já entendiam o quê? O Antigo Testamento e o que estava sendo escrito ali pelos apóstolos é, sim, considerado como palavra de Deus.
Então não tem essa que somente o Antigo Testamento é palavra de Deus e o Novo Testamento não é palavra de Deus, é coisa da Igreja Católica. Não, tá errado. Tá errado essa percepção. Tá errado. Você vê que Pedro está dizendo que os escritos de Paulo eles estão sendo manipulados por pessoas que não têm um conhecimento iluminado pelo Espírito Santo, e essas pessoas elas pegam esse escrito e manipulam para fazer com que pessoas façam aquilo que Paulo não está dizendo para fazer. E não fazem isso somente com os escritos de Paulo, mas fazem isso com toda a escritura que eles tinham disponível naquele momento. Alguma dúvida sobre isso? Fernando, eu acho interessante, até pegando esse gancho aqui, sobre a questão dos apóstolos, né? Da gente, de talvez até enfatizar os apóstolos como os únicos intérpretes autorizados por Deus, entendeu? Os únicos, assim. Então, assim, toda vez que a gente tem alguma dúvida sobre como interpretar corretamente as escrituras, existem os únicos intérpretes autorizados, que são os apóstolos, né? E eles deixaram as epístolas, né? As cartas. Então, assim, estou na dúvida, você está lendo o Evangelho, como é que eu aplico isso aqui na minha vida? Vai nas cartas. Como é que eu aplico o Velho Testamento? Vai nas cartas. As cartas eles vão ensinar, sabe? Às vezes o pessoal, eles perdem muito e ficam confusos e esquecem que a gente já tem a chave da interpretação, né? Que são os intérpretes autorizados de Deus, que são os apóstolos. Aqui você vê que o próprio Pedro validando Paulo, né? Como intérprete autorizado. Como você vê, né? Ele interpreta Paulo e, ao mesmo tempo, ele valida o escrito de Paulo como escritura. Ou seja, nós também podemos entender eles como verdadeiros intérpretes e também verdadeiros escritores. Olha que legal. Essa seria eles têm esse direito de escrever como palavra de Deus. Então, o que eles escrevem é palavra de Deus, e também a forma que eles interpretam essa palavra, assim como Cristo interpretava o Antigo Testamento. Então, é muito bom essa sua ponderação, muito boa mesmo. E aí surgem duas perguntas. Melhor, uma pergunta só, porque para não se alongar, tá? Qual é a diferença? Essa eu quero que vocês respondam, viu? Qual a diferença entre dizer que a igreja escreveu a Bíblia e dizer que a igreja reconheceu a Bíblia? Qual é a diferença entre dizer que a igreja escreveu a Bíblia e dizer que a igreja reconheceu? Qual é a diferença? Essa eu faço questão que os irmãos tentem responder. É a hora de errar, meus irmãos. Abra o coração. Não fique com essa dúvida. Vamos lá. Tem bastante irmãos aqui. Eu não aceito que o Ayrton fale agora mais não. Já falou bastante. Vamos lá. Vamos lá para não ficar muito demorado, nem muito extenso o vídeo. Vou repetir de novo, hein? Qual a diferença entre dizer que a igreja escreveu a Bíblia e dizer que a igreja reconheceu a Bíblia? Qual é a diferença? Vamos lá, meus irmãos. Abram o coração. Me ajudem aí. É hora de errar, vamos lá. Eu acho que, assim, a diferença é que se dizer que a igreja escreveu a Bíblia, tá falando que não foi Deus que inspirou, né? Ah, não sei. Mais alguém quer acrescentar aí alguma coisa na resposta da irmã? Não que seja errado, mas mais alguém quer colocar mais algum tempero? Como que é aí? Eu gostei da resposta da irmã, mas eu acho que tem mais irmãos aí que possam contribuir. Essa é a ideia. Muito bem, viu, Aline?
Vamos lá, meus irmãos, senão o vídeo vai ficar longo. E é importante que vocês participem. Pode falar. Porque não foi a igreja em si que escreveu a Bíblia, né? Foi os céus, escolhido por Deus e inspirado por Deus, pelo Espírito, para escrever. Então, não foi a igreja em si que escreveu a Bíblia. Certo. Pode falar. Não, por enquanto é só. É porque eu sei que eu já estudei, eu não lembro, não estou recordando direito a resposta correta. Olha, quem já estudou, vou ficar bravo se não responder, viu? Brincadeira, meus irmãos. Agora sim, se eu disser, presta atenção, se eu disser que a igreja escreveu, eu estou dando autoridade à igreja. Eu estou dizendo que a igreja ela tem autoridade para escrever e aquilo se tornar a palavra de Deus. Só que quando eu digo que a igreja ela não escreveu, ela reconheceu, é diferente. Ela pegou os escritos, leu aqueles escritos, e aí o Espírito Santo veio e iluminou a mente daqueles homens, e eles falaram, não, isso aqui realmente é palavra de Deus, isso aqui é escrito de Paulo, ó, isso aqui é escrito de Pedro, que já corriam as primeiras comunidades cristãs. Então, assim, o papel da igreja foi de reconhecer aquilo que o Espírito Santo usou os apóstolos para poder estar fazendo, ou seja, escrevendo. Então, a igreja ela não escreve nada. A igreja católica ela não escreveu nada. Tá bom? Que fique bem claro aqui, ó. A igreja católica ela não escreveu nada. O que ela fez foi reconhecer aquilo que os apóstolos já haviam escrito e eles mesmos já haviam reconhecido aquilo como palavra de Deus. E como que nós podemos saber que eles reconheceram aquilo como palavra de Deus? Quando eles começam a fazer com que essas cartas circulem nas primeiras comunidades cristãs. Então, quando eles pegam essas cartas e mandam aos coríntios, manda a comunidade de Efésios, manda para os tessalonicenses. Então, isso faz com que a igreja reconheça aquilo como um escrito sagrado, como palavra de Deus. E você vai ver que os escritos dos apóstolos, eles em nenhuma parte contraria o que foi escrito ou melhor, foi escrito no Antigo Testamento e também não contrariam o que Jesus disse. Isso é importante dizer. O que os apóstolos escreveram não contraria o que Jesus disse e também não contraria em nenhum momento o que foi escrito no Antigo Testamento. Não existe contradição. Ainda que as pessoas elas tentem dizer que há diferença entre o que foi escrito no Novo e no Antigo. Não há diferença. O que Cristo faz, ele traz a interpretação correta de todos os mandamentos. Ele não usa a interpretação errada dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Ele traz a interpretação correta de como os mandamentos deviam ser interpretados. Resta alguma dúvida sobre isso, meus irmãos? Alguma dúvida? Eu só estou apanhando aqui, só um instante. Por que eu fico apanhando aqui? Eu não sei por que eu fico apanhando aqui, não. Calma aí. Só um instante. Só um instante. Não deu para me ouvir tudo, porque deu pico de energia aqui e a internet foi embora. Mas Foi mesmo? Uhum. Depois eu cobro R$100 e deixo você assistir o vídeo. Tá bom. Brincadeira, minha irmã. Então, minha irmã, vou resumir rapidinho aqui para você não perder, tá? O que acontece? A igreja ela só reconheceu aquilo que os apóstolos eles já haviam falado e haviam escrito, entendeu? Então, na verdade, o que valida o que os apóstolos escreveram é que aquilo que eles escreveram já está de acordo com tudo com o que Cristo disse
e com o que já estava escrito no Antigo Testamento. Então não existe diferença entre o Antigo e o Novo. O que Cristo faz é, ele interpreta da maneira correta o Antigo Testamento. E Cristo, ele é a plenitude daquilo que no Antigo Testamento era sombra. O que estava escrito no Antigo Testamento era sobre Cristo, porém tudo estava ainda em sombra. E Cristo, ele é a plenitude do que estava escrito. Ele é o cumprimento de tudo que foi escrito no Antigo Testamento. Então, o que os apóstolos escrevem está de acordo com o que Cristo disse. Logo, está de acordo com o que o Antigo Testamento já havia dito. Deu para entender até aí? Então, o que a igreja faz é só reconhecer aquilo como escrito sagrado, como palavra revelada de Deus. Tá tranquilo até aqui, meus irmãos? Meus irmãos... Vocês conseguiram ouvir aí? Tranquilo? Tem problema. Tranquilo, né? Então vamos continuar aqui para não ficar tão longo aqui. Eu estou apanhando um pouquinho aqui, mas daqui a pouco me acerta aqui. Calma aí. Vem para cá. Pronto. Pronto. Certo. Podemos confiar na Bíblia? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Podemos confiar na Bíblia? E aí? Qual resposta vocês dariam a essa pergunta? Podemos sim. Meus queridos, a confiabilidade da Bíblia, ela é sustentada por uma quantidade impressionante de manuscritos. É uma forma impressionante. Está sendo projetada agora aí para todo mundo ver. Existem mais de 3.000 manuscritos do Antigo Testamento. Então, só de Gênesis a Malaquias são 3.000 manuscritos do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, se você tiver caneta aí, pode anotar. São mais de 20.000 manuscritos do Novo Testamento. Ou seja, mais de 20.000 manuscritos. Você tem noção do que é isso? Do Novo Testamento. E o engraçado é que, quando comparamos essa quantidade absoluta de manuscritos do Antigo Testamento junto com o Novo Testamento, são mais ou menos, quando juntam os dois, dá 23, 24 mil quase manuscritos, né, entre Novo e Antigo Testamento. Quando vamos olhar uma obra de Platão, nós vemos aí 7 manuscritos. E o mais engraçado é que ninguém questiona a existência de Platão. E por que as pessoas duvidam da Escritura Sagrada? Você já parou para pensar nisso? É incrível, né? Pois elas não duvidam da obra de Platão, mas elas têm dúvida das Escrituras Sagradas. Platão só tem 7 manuscritos. A Bíblia no Antigo Testamento, 3.000 manuscritos. No Novo Testamento, mais de 20.000. Fernando. Então, você vê que não é por quantidade de provas quando estão questionando a palavra de Deus. Aí você falou alguma coisa? Eu ia falar só que tem gente que ele fala que a Bíblia foi alterada pelos homens, né? Tipo, a Igreja Católica alterou a Bíblia para manipular as pessoas. Tem gente que pensa isso. Só que o que acontece? Só que a gente tem os 24 mil escritos originais, então você não precisa acreditar na Igreja Católica. Se você pesquisar, você consegue comparar com o escrito original e ver se realmente foi alterado ou não. Então, são um dos poucos documentos históricos que você consegue verificar 24 mil fontes ali para ver se realmente foi alterado ou não, a menos que a pessoa acredite que os 24 mil escritos originais foram alterados também. Então, é uma crença que as pessoas têm, né? Então, você vê que, normalmente, para a pessoa ela duvidar da palavra de Deus, ela tem que ter mais fé do que o próprio cristão.
Porque o cristão, ele tem toda essa quantidade de documentos que já foram catalogados, fora os que não foram catalogados, que eles vão sendo descobertos com o tempo. Há pouco tempo foi descoberto do Mar Morto, que a quantidade o conteúdo dele é 90% do que está no Antigo Testamento nosso. Esses manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos lá na caverna de... Fugiu o nome agora. Eu não vou arriscar o nome agora para não passar vergonha aqui, mas eles foram descobertos numa caverna, dentro de um jarro, e foram estudar esses documentos. 90% do que está nesses documentos é o que está no nosso Antigo Testamento. Então, assim, foi uma descoberta revolucionária, que esses documentos eles foram colocados ali antes mesmo do nascimento de Cristo. Então, eles nem passaram pelas primeiras comunidades cristãs, ou seja, eles não foram modificados pelas primeiras comunidades cristãs. Eles não passaram pela Igreja Católica. Não teve esse contato com a Igreja Católica. Então, como que a Igreja Católica ela modificou algo que ela não teve contato? Então, já cai por terra. É que nem o nosso irmão Ayrton falou aí. Hoje nós temos quase 24 mil manuscritos que eles não são autógrafos. O que são os autógrafos? São manuscritos escritos pelas mãos dos apóstolos. Isso nós não temos porque, como eles rodavam todas as igrejas, esses documentos eles se perdiam. Eles estragavam. Quem fala se perdia, não é que ele perdeu. Ele estragava. Estragava papel. Não é a qualidade que nós temos hoje de papel. Então, eles iam estragando, ia desmanchando. Então, havia os escribas que copiavam. Então, essas cópias começavam a correr às igrejas. Existe mais de 24 mil documentos desses que nós podemos ter acesso. Basta você ser credenciado, né? Você tem que ser credenciado, você tem que estudar, não é chegar lá e meter a mão no documento, não, existe toda uma ciência por trás para que você possa estudar esses documentos. Mas não precisa ir muito longe, você tem um aparato crítico na sua mão aí. Basta você comprar essas bíblias com aparato crítico, você vai ter vários tipos de manuscritos para você ter acesso. Então é algo que você pode confirmar, você pode pesquisar, não é algo que nós estamos inventando. Nós não estamos inventando números aqui. Nós estamos colocando aqui a ciência. Nós estamos colocando a ciência a seu favor. Ou seja, você está tendo... O seu cara está dando retorno no seu microfone. Acho que ele queria falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa, seu Carlos? Sim, foi 11 Pode falar, manuscritos. Né? Foi 11 manuscritos. Né? Foi na caverna de Curã. Curã, isso mesmo, na caverna de Curã, isso mesmo. Eu fiquei na dúvida, eu falei, não vou arriscar o nome. Muito bem, muito obrigado, seu Carlos. Ótima participação. Deixa eu só me achar aqui agora, para a gente também correr e não se atrasar aqui. Então, vocês viram que a pessoa ela não acreditar na Bíblia não se trata de ciência. Na verdade, se trata de uma fé equivocada. Ela tem fé que a Bíblia é errada. E por ela acreditar que a Bíblia é errada, ela não aceita os documentos que provam que a Bíblia ela é um documento histórico. Até 100 anos atrás, as pessoas duvidavam da existência de Cristo, o Cristo histórico. Vocês acreditam nisso? Até 100 anos atrás, as pessoas elas duvidavam da existência de Cristo. Hoje, a própria história, achados arqueológicos, faz com que essa tese caia por terra. Eles não conseguem negar mais o Cristo histórico. Aí eles vão dizer que Cristo ele não ressuscitou, aí há outros argumentos. Mas a tese de que Cristo não existiu cai por terra. Ela não pode mais ser sustentada. E aí eles criam outras estratégias para desmoralizar o cristianismo. Essa que é a verdade. Então vamos lá, seguindo. A Bíblia em português. Quem tem uma Bíblia em português aí? Levanta a mão. Todo mundo, né? Meus queridos,
A primeira pessoa a traduzir a Bíblia para o português foi João Ferreira de Almeida. Ele iniciou essa tradução em 1656. Ele começou a traduzir o Antigo Testamento e ele faleceu quando, na verdade, ele começou a traduzir o Novo Testamento e morreu quando estava traduzindo o Antigo Testamento. Então, ele começou pelo Novo e morreu quando estava traduzindo o Antigo Testamento. E aí, os seus alunos, eles deram continuidade a essa tradução. Se vocês não sabiam disso, fique ciente que foi João Ferreira de Almeida, por isso que a maioria das Bíblias em português vai estar lá, João Ferreira de Almeida. Hoje nós utilizamos na Igreja Presbiteriana do Arraial da Ajuda a versão Nova Almeida atualizada, que é a NAA, que é uma atualização da Almeida Revista e Atualizada. Então nós utilizamos a Nova Almeida atualizada. Deixa eu só me achar aqui agora. Eu fiz uma bagunça aqui. E os livros apócrifos? O que são os livros apócrifos? São 11 livros que a Igreja Católica acrescentou à sua Bíblia. E por que nós não aceitamos esses livros? Eles não estavam, esses 11 livros, eles não faziam parte do cânon da Bíblia escrito em hebraico. Eles nunca foram citados por Jesus Cristo e nem pelos apóstolos. Então, os 11 livros que estão na Bíblia católica... Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui, ó. Isso aqui é uma Bíblia católica. Isso é uma Bíblia católica. Outra Bíblia católica. Vocês estão vendo aqui? Outra Bíblia católica. Outra Bíblia católica. Essa é a mais conhecida. Bíblia de Jerusalém. Outra Bíblia católica. E elas contêm alguns livros que não fazem parte do cano hebraico. Entendeu? Elas contêm alguns livros que nunca foram citados por Jesus, nunca foram citados pelos apóstolos. E esses livros a mais contêm erros e contradições doutrinárias. Até os próprios autores desses livros, eles entendem que podem ter escrito coisas que não deviam, ou seja, ter cometido algum erro. E se tem erro, nós entendemos que não foi algo inspirado por Deus. Quando você vai ler Macabeus, capítulo 15, versículo 38 e 39, você vai ver que o escritor ali de Macabeus, ele vai meio que tentar justificar o que ele escreveu. Ele vai dizer que o que ele escreveu, ele fez meio que de bom grado, e se houve algum erro, para que as pessoas venham compreender, né, aquele erro que ele cometeu. Então, se o próprio escritor reconhece que tem erro, nós já podemos entender que aquilo não foi inspirado por Deus. E por que a Bíblia Católica ela tem esses livros a mais? Alguém sabe dizer? Fora o que eu já disse. Fora o que já foi dito aqui. Alguém sabe dizer por que eles têm esses livros a mais? De onde eles tiraram esses livros? Ninguém vai querer dizer, né? Então vamos lá, que senão vai ficar muito longo esse vídeo. Vou contar um pouquinho aqui da história, tá? 200 anos antes de Jesus Cristo, um rei chamado Ptolomeu, o Ptolomeu Filadelfo, ele era rei do Egito, ele ordenou que o seu bibliotecário ele reunisse todos os livros judaicos e traduzisse para o grego. E eles pegaram todos os escritos do Antigo Testamento e mais 16 livros, incluíram junto aos escritos do Antigo Testamento. E aí juntaram-se 72 escribas
traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Entretanto, quando eles foram fazer essa tradução, eles colocaram 16 livros a mais. E é essa versão que traduzida do hebraico para o grego que a Igreja Católica ela adotou. Vocês estão conseguindo entender o que aconteceu? Então, eles pegaram a tradução grega, que foi incluído 16 livros a mais que os judeus não aceitavam como livros inspirados por Deus, e adotaram como Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Tanto é que o Novo Testamento dos católicos são os mesmos do que o nosso. Ó, o Ayrton colocou aí a Septuaginta, que é a tradução dos 70. Septuaginta, ele é o nome mais comum entre os acadêmicos. Mas você também vai ouvir falar sobre LXX, né? Que é a tradução dos 70. E também conhecida também como versão dos 70, traduções dos 70, todas elas estão dizendo a mesma coisa. Septuaginta, que é quando esses homens se juntaram, esses 72 homens se juntaram para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E em 15 de abril de 1546, a Igreja Católica declarou que dos 16 livros que foram traduzidos a mais do hebraico para o grego, esses livros que nós entendemos são apócrifos, apenas 11 eram canônicos. Ou seja, eles tiraram mais 5 livros. Foram traduzidos 16 a mais. Eles tiraram 5, ficou 11. Eles disseram, ó, esses 11 aqui, eles são canônicos, e 5 não são. Aí eles continuaram com 11 livros a mais no Antigo Testamento. E esses livros nós não temos ele no Antigo Testamento, pois nós não reconhecemos eles como inspirados por Deus, pois Jesus não falou deles, os apóstolos não falaram deles, e esses livros eles não estavam dentro da literatura dos judeus. Ficou claro até aqui, meus irmãos? Meus queridos, a Bíblia, ela é o guia da nossa vida. Alguém pode ler Salmo 119, versículo de número 105? Salmos de número 119, versículo de número 105. Vamos lá, meu povo, não desanima não, já estamos acabando. Repete aí, Fernando. Salmo 119, versículo de número 105. 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, nós podemos dizer que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela é suficiente para a salvação. Ela é autoridade final para a nossa vida. É engraçado que quando nós olhamos o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta de número 3, a pergunta é, o que é a palavra de Deus? E a resposta é, as Escrituras Sagradas, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Então, a única regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. E agora, para a reflexão dos irmãos, eu vou mandar lá no grupo algumas perguntas, tá bom? Eu vou ler elas aqui, mas você não precisa respondê-la agora. A pergunta é, o que significa dizer que a Bíblia é inspirada por Deus? Você confia plenamente na Bíblia como guia da sua vida? E por que você confia? Por que é perigoso aceitar livros não inspirados como parte da Bíblia? Como podemos nos alimentar melhor da palavra de Deus no dia a dia? Quais práticas pessoais ou familiares podem nos ajudar a crescer na leitura da Bíblia? E aí existem algumas indicações de livros aqui que vai estar lá no grupo também, que é bom você aprender, ler, na verdade comprar e ler, que eles vão te ajudar bastante na questão do aprendizado da palavra. E a tarefa para casa. Você vai ter uma semana para fazer essa tarefa. Tá? A tarefa é, você vai ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e vai anotar tudo
o que o texto diz sobre a Bíblia. E o que esse texto ele quer dizer que nós devemos praticar. E você vai escrever com suas palavras também um parágrafo respondendo essa pergunta que é a número 1. E você também vai responder por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Cadê? Deixa eu me achar aqui. Eu me perdi aqui. Me achei. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Eu acredito que seja isso. Rapaz, eu sou meio perdido para negócio de internet, viu? Eu sou melhor no ao vivo. Meus queridos, então nós vamos parar por aqui hoje. Eu quero agradecer a todos que participaram, tá? Peço desculpa pelo nervosismo, pois não tem como, não sou acostumado com câmera. Saber que está sendo gravado acaba apertando o nosso coração. Mas que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Eu vou estar disponibilizando os PDFs lá no grupo. Então, se você não está no grupo, entre no grupo. Ore para que a semana que vem, outros irmãos que não puderem entrar hoje consigam entrar semana que vem. Essa semana iremos disponibilizar as aulas, tá bom? Não sei nas próximas semanas, porém essa semana vai ser disponibilizada a aula. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por mais um momento de aula. Que aprove ao Senhor nos capacitar, nos preparar, para que o seu povo pudesse ser abençoado. Que cada pessoa que está iniciando essa jornada possa ser capacitada pelo Senhor, a entender cada vez mais sobre o poder da sua santa e poderosa palavra. Que nós possamos sair daqui dessa aula ciente que a Bíblia é a palavra de Deus. E que crer nisso não é crer contra a lógica, ao contrário, é crer em algo que pode ser estudado e pode ser provado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por cada um de nós podermos ler a sua palavra, pois ela está traduzida em nossa língua mãe. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Espero ver vocês domingo às 19 horas. Amanhã não teremos o nosso estudo bíblico devido ao Jogo do Brasil, para evitar que nós venhamos andar no meio da bagunça, não venhamos conseguir entender até mesmo o estudo. Então amanhã vocês vão descansar. Se quiser pegar essa aula e estudar amanhã também, pode fazer isso. Qualquer dúvida, me chama no privado ou coloca a sua dúvida no grupo, eu estou à disposição. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e viva o Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Até. Boa noite, meu irmão. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. PDF no grupo, viu? PDF no grupo. Que Deus abençoe você.